Salve, salve, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, brasileiros espalhados pelo mundo. 2h mais 5 minutos, estamos pintando no pedaço com o giro de notícias para a gente avançar nas principais análises, nas informações, nos acontecimentos de ordem da política brasileira, da geopolítica internacional, dos assuntos de economia, de sociedade, cultura, fiz até uns pitacos da editoria de esportes aqui. A gente vai construindo, né? Mas tudo isso coletivamente, como tem que ser, né? Então, eu estou à disposição da audiência para essa nossa troca, 1 hora com análise de conjuntura. O nosso convidado especial hoje, o Alberto Cantalice. Sidney Cripa já vai chegando com a gente. Se você vai chegando, vai deixando seu comentário, vai deixando o seu recado. Se puder no Superchat, onde pinga não seca, a gente já combinou isso, né? E mais do que isso, se você puder assinar o canal, tornando-se membro, você também ajuda na nossa missão de entregar cada vez mais aqui os melhores conteúdos nesta nossa voz trabalhadora que tenta dar voz à nossa classe. Bom, com quase 408 mil inscritos no canal, deixa eu ver se já virou aqui agora. Vamos ver certinho aqui para dar o dado certinho. 407, não virou ainda. 407.600 inscritos, falta um pouquinho para a gente chegar aos 408 mil. Inscreva-se no canal, é de graça e a gente conta com a sua parceria. Sidney Cripa, o Portinho está com a gente na área, o quinto artigo, e assim a gente vai construindo, conferindo as principais manchetes do dia. Procuradoria-Geral da República defende tornar réus Bolsonaro e aliados e diz que a denúncia detalha a conduta criminosa. Trump compartilha símbolo nazista usado para rotular homossexuais. Foragido do 8 de janeiro trabalha como agente de turismo na Argentina. Vice de Ricardo Nunes, para variar um pouco, né? Ataca o Padre Júlio e o culpa pela Cracolândia em São Paulo. Essas e outras manchetes também trazem pra gente o horror, né? Praticado por Gustavo Geiger, que já foi rebatido pela Gleisi Hoffmann, depois da fala do presidente Lula, completamente destituída do seu interesse, da sua intenção, da responsabilidade do falador, que é muito importante, o que legitima a fala muitas vezes é quem fala, e o presidente Lula ontem, ao falar que tinha a Gleisi nessa responsabilidade enorme, uma mulher enorme para assumir esta função, né? E a elogiou, chamou de bonita. Gustavo Geiger apatifou no nível mais sorrateiro do bolsonarismo, com uma impostura, uma indignidade digna, ao meu ver, de cassação de mandato, de quebra de decoro parlamentar, né? Chamando o presidente Lula de cafetão, a Gleisi Hoffmann de garota de programa, falando em orgia envolvendo o Lindbergh Faria e o Davi Alcolumbre, ofendendo também o Gumota. Em 2 postagens ele conseguiu ofender a honra do presidente da República, de uma ministra de Estado, do líder da situação no Congresso, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Gabaritou a desonestidade deste criminoso de muitos outros crimes também, Gustavo Geiger. A gente vai falar sobre isso a partir de agora também, né, entre outros temas, com o dirigente nacional do PT e diretor da Fundação Perseu Abramo, o advogado Alberto Cantalice, que nos prestigia no programa de hoje a partir de agora. Boa tarde, Cantalice, seja muito bem-vindo. Uma honra te ter aqui no nosso giro de notícias do Voz Trabalhadora. Obrigado, Thiago. Obrigado ao canal. Mais uma oportunidade que a gente tem para esclarecer as pessoas sobre os fatos envolvendo aí a política, o governo, o PT e o movimento social. E comecemos por esse mais um, né? Momento em que o bolsonarismo ele vai para além de qualquer subsolo da dignidade, né, o Cantalice? Não tem jeito. Quando a gente acha que os caras foram ao fundo do poço, eles cavam com as mãos e conseguem ir mais podremente a lugares intransitáveis para a vida social, para a vida coletiva e para a política em especial. Esse Gustavo Geiger é inclassificado, hein, Alberto? É um escroque, né? Mentiroso, caluniador, que é próprio dessa raiz
da extrema-direita brasileira, né? Que eles não cumprem nenhum tipo de regra, de regramento. O que ele fez fere frontalmente o decoro parlamentar. Por quê? Porque a Gleisi Hoffmann, a lei de mulher, né? Quer dizer, ele ofendeu ela na condição de mulher, ela também é deputada federal, como ele, né? Como o Lindbergh, e o Lula é o presidente da República, quer dizer, ele saiu ofendendo todo mundo e daquele baixo nível. Agora, ele é um cara que já matou gente, né? Bêbado, dirigindo carros. Ele já foi acusado de fraude, né? de estelionato. Esses caras não têm nenhum limite. Você vê, a Carla Zambelli, na véspera das eleições, puxou a arma e saiu querendo atirar nas pessoas. Eles não cumprem, eles não têm nenhum tipo de regra ou conduta. Estou nem falando de questão moral, estou falando de conduta ética, porque o parlamento tem uma ética, tanto que existe uma comissão de ética, né, que pode punir atitudes inconvenientes ou criminosas, como que é esse caso, praticada por parlamentares. A não punição de um sujeito como esse é ruim para a democracia, é ruim para o parlamento, né? Porque enlameia mais e cria mais incompatibilidade entre a visão da população e o parlamento brasileiro, né? É como se ele não atacou só a dignidade da Gleisi Hoffmann ou das mulheres em particular, ele atacou a dignidade também do parlamento brasileiro, né? Uhum. Então, é inclassificável. E aí tem o seguinte, né, Cantales, que eu fico horrorizado, e foi o tom que eu usei hoje para definir esse episódio lá no DCM, foi o seguinte, ó. Quando o Bolsonaro subiu na tribuna, né, subiu naquele púlpito, para votar pelo impeachment da Dilma e homenageou o Ustra, ali nós estivemos no limiar do processo civilizatório, que se naquele momento nós tivéssemos de alguma maneira reagido mais contundentemente, né, para o limite do processo civilizatório das relações do Congresso, não virava essa bandalheira que virou hoje. Nós estamos diante disso de novo. Isso acontece hoje de novo. E aí? Nós vamos ficar como? É isso. Está na raiz do que eles pensam. Essa turma no comando esse tipo de conduta é próprio de elementos defensores do fascismo, né? Porque o fascismo também é o estimulador de violência, é o estimulador do preconceito, é o estimulador de todo tipo de atitude reacionária contra o progressismo, o que se consigna como progresso. Não à toa eles são terraplanistas, né? Eles são contra a ciência, eles são contra a vacina, eles são contra... Eles dizem que não há problema climático, eles vivem num mundo paralelo, na verdade. E nesse mundo paralelo deles, não tem Constituição, não tem Código Penal, não tem comissão de ética, não tem nada. Para eles, você vê, o Bolsonaro vivia dizendo, não, tem que andar dentro das 4 linhas da Constituição. Aí, se você olhar a Constituição como um todo e a conduta do Bolsonaro, quem andava, de fato, fora das 4 linhas da Constituição era ele, né? Que estigmatizou o processo eleitoral, que todo mundo reconhece que é um processo legítimo, da qual ele já foi eleito várias vezes, né? Essa questão das urnas eletrônicas. Eles jogam a população, ou parte da população, contra as instituições e deram aso para aquele episódio fatídico do 8 de janeiro, que teve um corolário todo antes desse epicentro, que foi a ocupação da porta de quartéis, que foram aqueles atos criminosos no dia da diplomação do Lula, né? Eles tentaram invadir o hotel e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. Teve aquela questão das bombas que foram colocadas e que foram elucidadas pelo tribunal. Então, tudo isso está na conta deles. E o Geyer, esse picareta, ele é um dos símbolos dessa política reacionária, conservadora. Não é conservador, eles não são conservadores. Eles são reacionários, eles reagem a tudo que
que seja pauta, como é que se diz, pauta humanitária. Eles não carregam em si nenhum tipo de humanidade. Eles são pessoas, e aí trabalham sobre a mentira, né? Eles são divulgadores de mentira, de notícias falsas, de informações falsas, prestam um desserviço à democracia e ao desenvolvimento do nosso país. E agora, mais claramente, querendo subordinar os interesses maiores da nossa nação aos ditames dos Estados Unidos. Escancaradamente. Sempre houve no Brasil uma quinta coluna, principalmente no mercado financeiro, que opera a favor, sempre operou a favor dos interesses estrangeiros. Na época do golpe de 64, até teve um ministro da ditadura que dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Uhum. Inclusive, um dos próceres dessa política é o avô daquele que estava lá no Banco Central, o Roberto Campos. É um dos operadores dessa política. Mas sempre foi velado essa subalternização, esse viralatismo aos interesses do Império Americano, sempre foram velados. Dessa vez está escrachado, quer dizer, eles querem... Tem senador da República, aquele Marcos Duval, aquele picareta também, propondo a intervenção do Trump nos Estados Unidos, no Brasil, como se isso fosse possível, como se o Trump pudesse ter algum tipo de ingerência direta nos interesses do Brasil, que é uma nação soberana. E o Brasil, inclusive, com a situação... O Brasil... apesar dos seus problemas, o Brasil tem uma situação mundial praticamente tranquila. Nosso país, nós somos o maior país, o maior produtor de alimentos do mundo, nós somos superavitários na produção de petróleo, a nossa energia elétrica, a nossa energia o Brasil é o lugar do mundo onde a energia é a mais limpa. Uhum. Nós temos a floresta amazônica, nós somos um país praticamente, como é que se diz assim, independente. Nós não dependemos de ninguém. O nosso problema aqui é interno. É uma quinta coluna que existe aqui dentro que opera para baixo, que joga o Brasil para baixo. Esses picaretas, esses canalhas do bolsonarismo, eles só são a expressão latente dessa subordinação aos ditames dos Estados Unidos. Então, essa é a questão. O próprio Donald Trump está enfrentando uma pressão interna muito grande, porque tem uma coisa que tem que deixar claro, que quem manda nos Estados Unidos não é o Trump. Quem manda nos Estados Unidos é uma plutocracia. Isso aí, ele é o funcionário dos caras, né? A indústria de armamento, essas big techs, o grande capital, os grandes fundos de investimento. O Trump é o presidente da República, como aqui. O mercado também tem força, influencia. Claro. Vê a especulação que nós sofremos aí com dólar? Não, e não só isso. Numa democracia, você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo, você tem o poder judiciário, tem a imprensa e ainda tem o povo. Então, é tudo, né? Sem falar dos interesses econômicos. Uhum. Recentemente, o Trump perdeu lá uma demanda na Suprema Corte americana, dominada pelo conservadorismo. Ele quis lá fazer umas demissões, a Suprema Corte falou que não podia fazer. Pode, acabou, ele não pode descumprir. Decisão judicial não pode ser descumprida, porque além de ensejar crime de responsabilidade. Então, é muita bravata e pouca efetividade. E aí, quando você traz isso, né, Cantalice, me chama a atenção o seguinte: a forma como tentam engessar também a capacidade de administração do país, né? Os caras estão toda hora tentando apertar um parafuso até trancar a emenda da coisa, seja por via dessa sanha, como eu posso dizer assim, chantagista do mercado, essa postura de Congresso que tenta emplacar, mesmo que não legitimamente, mas tenta emplacar uma lógica
semipresidencialista, os caras querem fazer isso a forceps, né? Querem medir essa força de administração com a gestão executiva, né? Quando não tentam passar, né? Agora a maluca da Damares está falando em plebiscito pela volta da monarquia. Outra hora é semipresidencialismo, outra hora é não sei o que. Bom, e aí tem mercado, tem a mídia que você fala. Ainda assim, entre mortos e feridos, com todas essas dificuldades, o governo vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando. E aí o presidente Lula, para conseguir pegar talvez um momento de maior fragilidade atual do governo, estava na questão dos alimentos. O governo começou a dar resposta nisso, né? E aí, quando o governo consegue consertar talvez a sua fragilidade, aí falta um motivo de criticidade da imprensa, aí vão pegar a palavra bonita. Aí não, porra, chamou a Gleisi de bonita. Então esse é o problema do Lula. Se o Lula não tivesse falado nada, o que eu vou criticar o Lula hoje? Porra, se ele arrumou o problema da comida. Se o Haddad que estava aí, os caras estavam derretendo o Haddad, está acertando o compasso. Se eu estou fazendo reforma ministerial, tá tudo... Não tem que criticar, porra, tem que arrumar uma coisa. Achar a palavra, né? Então, isso também me noja, assim, especialmente na mídia hegemônica, porque dos bolsonaristas declarados a gente espera, mas da mídia fantasiada, pelo menos, tinha que ter um pouco menos de declaração, né? E aí, Cantalice, eu chego lá na reforma ministerial. A chegada de Gleisi Hoffmann no governo preocupa os caras, porque senão não era alvo dessa pauta, né? Ali tem um componente, claro, né, dessa coisa da misoginia, né, toda vez que uma mulher ocupa um espaço de poder mais de visibilidade, sempre tem uma carga de preconceito em cima. Claro que não dá para negar que a frase, a forma como o nosso presidente colocou não foi legal. Não foi legal. Não precisava daquilo. Podia ter dito assim, eu tenho uma mulher competente para discutir com vocês. E, de fato, ela foi competente. Ela foi senadora da República, foi ministra da Casa Civil, foi presidenta do PT, foi excelente presidenta do PT, é deputada federal. Então, não precisava botar essa coisa. Mas o Lula é um cara muito irreverente também, né? Aquilo ali ele quis fazer... Eu interpretei aquilo como se ele quisesse fazer uma brincadeira em cima daquela coisa que o Bolsonaro falou, das mulheres feias. Cotoveladinho no Bolsonaro. Essa aqui é petista e é bonita. Diferente daquela afirmação do Bolsonaro, claro. Mas aí, como ele é o presidente da República, ele é muito visado por ser o presidente, de fato tem que ser mesmo, porque o presidente da República é o cargo mais importante da nação. Aí aconteceu esse uso da frase, da fala do Lula para poder criar esse zum na mídia empresarial. Mas isso é diferente do que o Geyer e outros picaretas do bolsonarismo estão fazendo, né? Isso aí é outra coisa. Uma coisa é uma jornalista numa televisão, num jornal, num rádio, reclamar e dizer, pô, essa fala não foi legal, foi machista e tal. Mas outra coisa é o uso que se faz disso de forma desairosa pelo gabinete do ódio e pelos deputados e militantes dessa escumalha aí da extrema-direita brasileira. É bem diferente. Agora, eu acredito que ela vai fazer um excelente trabalho, porque ela ajudou a conduzir as alianças em torno da campanha do Lula em 2022, no primeiro e no segundo turno. Ela vai... A articulação política, o que a Secretaria de Relações Institucionais, ela faz articulação política do governo. O governo é liderado pelo Lula. Então, portanto, ela vai atuar no parlamento ou fora dele como longa-manos do presidente Lula, que é quem decide, em última instância, tudo que é feito pelo governo. Até porque essa é a função dele. Quem foi eleito presidente foi ele. Então, é ele que tem que prestar contas à sociedade daquilo que é feito. Ele, ao escolher a Gleisi, ele dá esse sinal para... Ela é uma parlamentar também, né? Dá esse sinal para o Congresso Nacional. E ela já está fazendo o dever de casa, já começou a articular a votação do orçamento da União, que até agora não tinha sido votado, né, por conta dessas
peripécias do Congresso de querer empurrar essa coisa das emendas. Eles seguraram a votação do orçamento, vai ser votado agora esse fim de semana. Ela já conseguiu destravar isso. A posse dela foi muito, e do Padilha na saúde, muito representativa. Falar para a Câmara, o Senado representado. Então, eu acho que as coisas vão começar a acontecer. O Haddad foi vítima também de um processo de queimação por conta dessas fake news, mas o Haddad, com uma diferença de outros, o Haddad é um sujeito extremamente competente e capaz. Nenhum desses caras aí, nenhum deles, nem no ramo da economia do mercado, ou até de setores da esquerda que ficam o criticando, não tem coragem ou não tem estofo para fazer um debate político com ele sobre a questão econômica. Por quê? Porque ele é um cara extremamente capacitado, não só ele, que ele também não trabalha sozinho, ele montou uma equipe de alta qualidade. O Ministério do Planejamento, liderado pela Simone Tebet, também montou uma equipe de altíssima qualidade, são pessoas experimentadas, né? Ele foi prefeito de São Paulo, ele foi candidato a presidente, ela também, ela já foi senadora há muito tempo. Então, são pessoas que têm experiência e montaram uma equipe técnica de altíssimo nível. Então, por um lado, você vê no nosso campo de esquerda uma turma dizendo ele é o liberal. Os que estão falando isso não sabem o que estão falando no nosso campo. Eu estou te afirmando isso, eu não estou especulando. E do ponto de vista do mercado, o que o mercado quer? O mercado quer tirar vantagem. Então, portanto, enfraquecer o governo e enfraquecer a Fazenda é uma forma que eles têm de arrancar mais vantagens. Tá certo? Por isso que aí quando fala assim, vocês estão brigando com a turma da esquerda que está criticando o Haddad. Eles estão errados. Porque quando fazem esse tipo de crítica, ainda mais que não tem nenhum amparo acadêmico, nenhum amparo da realidade, eles estão fazendo o jogo de quem está ganhando dinheiro, de quem está especulando com dólar para ganhar dinheiro, de quem está especulando com a inflação para ganhar dinheiro, com esses juros altíssimos aplicados pelo Banco Central. Então, portanto, o que o Haddad quer? O Haddad e o Lula, porque, como eu vou afirmar aqui, a Gleisi, o Padilha, o Haddad, a Simone estão lá porque eles estão lá porque tem a confiança do Lula. O cara, quando foi votar no dia 20, lá nas eleições de 22, ele votou no Lula. Então, o Lula, ele deu ao Lula, o cidadão que votou no Lula, deu ao Lula a outorga de montar uma equipe e aplicar um programa. É o que ele está fazendo. Entendeu? Então, eu estou absolutamente convencido de que a partir do segundo semestre as coisas vão começar a melhorar do ponto de vista das classes populares, que é o preço dos alimentos. Existe uma desinformação, eu vou falar para você, existe uma desinformação da nossa população sobre a questão. Por exemplo, eu estive agora recentemente na Argentina, eu fiquei 10 dias na Argentina. A Argentina, qualquer gênero, pode falar aí, qualquer gênero alimentício, na gôndola dos supermercados, o mínimo é o dobro do que está aqui. Tudo caríssimo. Não estou nem falando de restaurante, de lanchonete, estou falando de quem faz compra no mercado. Na Europa e nos Estados Unidos, os preços estão caríssimos. Agora, nosso povo não tem essas informações. A mídia tradicional não dá essas informações. Ela sabe, porque tanto a mídia tradicional, principalmente a mídia empresarial, tem correspondentes estrangeiros no mundo inteiro. O que eu falo? Por exemplo, uma dúzia de ovos nos Estados Unidos está quase R$100. Tanto é verdade que os Estados Unidos quer comprar os nossos ovos aqui. E com isso encareceu o preço, porque ele paga em dólar. E o dólar estando alto. Então, portanto, na Europa, então, nem se fala. Aí a pessoa fala, comprei um litro comprei meio litro de azeite e paguei R$50. Primeiro, o azeite é um produto exportado. O Brasil não fabrica azeite. O azeite, em grande medida, vem da Europa. E na Europa, a seca na Europa, principalmente em Portugal, na Itália e na Espanha, prejudicou a safra
das oliveiras. Portanto, o azeite, que é um produto que o brasileiro gosta muito, apesar de ser um produto sempre teve um preço mais elevado, porque é um produto exportado, está tão caro. Portanto, a safra, a questão do café, por exemplo, em grande medida, as ações que o governo está tomando agora em restabelecer o CONAB, né, que foi desmontada nos dias do governo Bolsonaro-Temer. Né? Os 27 armazéns fechados, viu, Cantalice? 27. Exato. 27 armazéns fechados. O Brasil precisa restabelecer o estoque regulador e precisa estabelecer uma forma de contratos. Primeiro, esse estoque regulador, além dos gêneros, além dos grãos, ele também deve conter o café. Então, o café é uma commodity. Além de conter o café, ele também deve fazer os contratos para a questão da carne. Porque a carne hoje no mundo também é uma commodity. E a commodity, segundo a Organização Mundial do Comércio, a moeda que regula o preço das commodities é o dólar. O dólar é a moeda de referência internacional. Não é o euro, não é o yuan, não é o real, é o dólar. Então, portanto, se o dólar está alto, os preços de todos os gêneros aumentam, principalmente aqueles que são vinculados ao dólar. Né? Por isso, essa briga que há no mercado para que o governo obrigue a Petrobras a fazer a paridade de preços internacionais. E é um problema, porque o Brasil, desde que o pré-sal foi descoberto e começou a ser explorado, o Brasil passou a ser autossuficiente em petróleo. Hoje, o produto nosso que mais traz divisas para o Brasil é a exploração de petróleo bruto. Por isso que nós defendemos a prospecção daquele petróleo que está lá na margem equatorial, que fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. E que pé que está essa situação, Cantalice? Estava meio trancada a coisa aí, o presidente Lula também tentou soltar um pouco os parafusos da situação, mas está meio trancado, né? O IBAMA está muito corretamente colocando uma série de predicados lá, de cobranças. A Petrobras está cumprindo tudo. Agora, temos que reparar o seguinte, a Petrobras é a petroleira mundial que menos acidente teve em suas plataformas. Todas já tiveram vários. A Petrobras já teve também. Teve aquela vez, lembra, no governo Fernando Henrique, aquela plataforma P37, eu não lembro, Sim. Mas isso aí é um acidente de percurso. A Petrobras é uma das empresas que tem mais expertise na exploração de petróleo. Tanto é verdade que foi a Petrobras, os geólogos da Petrobras, que descobriram o petróleo da camada de sal, pré-sal. O Brasil é campeão nessa tecnologia. Então, a Petrobras, ela está completamente, ela tem toda a capacidade para fazer a prospecção lá naquela área, sem danificar o meio ambiente. Deixando claro o seguinte, Tiago, o petróleo daquela região, ele já está sendo prospectado, porque aquela região faz fronteira com a Guiana. O rio é o mesmo. Uma margem é no Brasil, outra margem é na Guiana. Na margem da Guiana, a Exxon, a British Petroleum e a Total francesa estão prospectando o petróleo lá da Guiana. Como o petróleo fica na mesma região, uma parte do território brasileiro e outra parte do território da Guiana, significa dizer que quanto mais tempo demora a Petrobras em prospectar, o nosso petróleo está sendo chupado pelas empresas internacionais. Tá certo? Eles vão. Qual é a função da plataforma? É prospectar, né? Trazer para dentro. Então, é o seguinte: se a Total, a British Petroleum e a Exxon danificarem o meio ambiente, vai prejudicar o Brasil também. Porque, entendeu? Claro. Então, na verdade, nós só estamos
O Brasil, enquanto o petróleo não vem sendo prospectado, nós só vamos ficando com ônus. O bônus vai ficando para as multinacionais e para a Guiana, né, em si. Essa então, por isso que a gente não pode, veja bem, e isso, quero deixar bem claro, isso aqui não confronta com a nossa política de defesa do meio ambiente, que é total. O que significa dizer o seguinte, você está... Tanto é a verdade que a ideia que se tem é de que a Petrobras faça esse trabalho de prospecção, pela sua vinculação com o Brasil e pela sua expertise na exploração. Não se está falando em fazer leilão para fazer a prospecção. Está fazendo o quê? Seria feito tudo pela Petrobras. Então, essas questões têm que ser discutidas. E, de fato, os ambientalistas, grande parte deles, tem colocado, mas pode não dar nada, mas pode dar problema, vai ter... Tudo é discutível. Então, eu acho até que essas pressões que os ambientalistas fazem e o IBAMA, eles podem até, se for uma coisa feita no sentido de que eles querem e exigem as garantias, eu acho correto. Agora, barrar por barrar, sim, eu acho errado, porque você há de lembrar que na Amazônia não tem só árvore, não tem só rio, não tem só fruto, não tem só animais. Na Amazônia vivem 22 milhões de brasileiros e brasileiras. Muitos deles em condições subhumanas, porque vivem ribeirinhos, ali naquelas situações de difícil acesso. E a exploração de petróleo naquela região fará aquela região progredir, porque haverá royalties, os estados ganharão com isso, os municípios ganharão com isso, né? O governo federal ganhará com isso. Então, portanto, vai ter condição de... O Brasil vai ganhar com isso, porque você vai exportar mais, você vai trazer mais divisas para dentro, e aí você vai ajudar no desenvolvimento da nação, que é tudo que a gente precisa. Claro, sem dúvida. 2h37, olha só, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que vai entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara contra o Gustavo Gayer, após a ofensa a Gleisi Hoffmann. É uma notícia importante. E aí, Cantalice, a gente entrando no nosso último bloco, a PGR defendeu hoje, então, tornar réu Bolsonaro e todo o pelotão de primeira ordem do golpe, dizendo que a denúncia detalha a conduta criminosa. Então, hoje me parece ser um ponto importante aí no prosseguimento que logo mais se dará do julgamento dessa corja, e ele acontecendo ainda no mês de março, me dá uma sensação de que, de fato, temos em tendência, né, uma não demora desse julgamento, né? Se tinha aí uma especulação de que ele poderia ser jogado para o início do ano que vem, primeiro semestre, eu acho que rola ainda esse ano. O que você vê desse cenário, não só, né, do calendário do julgamento, mas também das condições que está se dando o processo e Bolsonaro logo no banco dos réus? O que há de louvar é o seguinte: está sendo dado ao Bolsonaro e todos aqueles que cometeram esses crimes o devido processo legal e o direito ao contraditório, coisa que não teve com o Lula e com os nossos companheiros do PT. Quando o Sérgio Moro, né, Dallagnol e companhia, usaram, claro, que também com beneplácito da cúpula do judiciário, usaram e abusaram do direito, das leis para perseguir. No caso do Bolsonaro, não. Está sendo feito toda a investigação, toda a abertura, tudo transparente. Ele cometeu uma série de crimes, né? Não foi um ou dois, é uma série de crimes. Se você assistir as entrevistas dos advogados do Bolsonaro e do Braga Neto e companhia, eles ficam até sem... É tanta prova que eles ficam até assim meio sem graça de dizer, de como... Vai dizer que está sendo perseguido? Não está. Por exemplo, eu acho que o tribunal agiu corretamente quando abriu o processo contra o Bolsonaro e ele está solto por aí. Certo? Ele poderia, o tribunal, se quisesse, poderia dar
colocá-lo em prisão preventiva. Ou não, ele não colocou. Ele está aí, vai fazer até uma atividade aí no domingo. Eu acho até que a atividade, eu não sei se deve ser uma atividade massiva, mas eles vão ser muito contidos nas falas, porque eles não podem também jogarem, eles que já são réus, né, porque o tribunal aceitou a denúncia, ao aceitar a denúncia eles se tornam réus, que deve ser o segundo caminho, porque o primeiro foi a PGR apresentou a denúncia. O tribunal abre o tempo para fazer a contestação da denúncia pela defesa. Depois o tribunal aprecia as contestações e aí bota em discussão se vai aceitar a denúncia. Em aceitando a denúncia, eles já são réus. Então está sendo cumprido todo o devido processo legal e o direito ao contraditório. No Brasil, tem muitos recursos, né? Recursos processuais, eles vão tentar de tudo. Agora, eles vão ser julgados pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal. São ali pessoas, muitos deles juristas, com grande conhecimento das leis. Além disso, teve as provas apresentadas pela Polícia Federal, teve mais provas apresentadas pela PGR, e no momento que começa a instrução processual, a instrução criminal, abre-se para a produção de novas provas. Então, mais coisas aparecerão. Então, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que eles serão condenados. Por que eu digo isso? Porque se aqueles magrinhos, parte deles, claro, eles quebraram o Supremo Tribunal Federal, eles quebraram o Palácio do Planalto, eles quebraram a Câmara e o Senado. Se aqueles indivíduos pegaram 17 anos de cadeia, e essa semana foram julgados mais alguns, como é que os comandantes dessa ação criminosa, que visava matar o presidente da República, matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, matar o vice-presidente, como esses indivíduos vão ter uma pena menor, ou não serão apenados? Não, quer dizer, é quase que seria uma coisa para Franz Kafka escrever, seria uma coisa kafkaniana. Então, portanto, eles sabem que serão condenados, eles têm certeza que serão condenados, por isso que eles estão nessa coisa da anistia, e é uma coisa complicada, porque, veja bem, o Lula falou uma vez num discurso, e é verdade, se eles não tivessem culpa do cartório, se eles não tivessem com medo de ser punibilizados, por que eles estão advogando o processo de anistia? Porque, na verdade, eles não estão querendo anistiar aqueles que estão na papuda e na colmeia. Eles querem se auto-anistiar. Eles nem condenados foram ainda. Mas a convicção que eles têm de que serão condenados, porque eles, Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, todos eles mais do que você, mais do que eu, mais do que o procurador, mais do que a polícia, eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem o que eles fizeram. Então, portanto, é muito difícil que eles passem impunes. Tá certo? Então, essa é a discussão. Então, por isso que eles estão nessa coisa da anistia, que seria uma desmoralização para a democracia brasileira, para o Estado brasileiro, porque foi a anistia e a falta de punição para os golpistas de 1964 que deu aso para que setores das Forças Armadas se arvorassem no direito de dar um golpe de Estado agora. Então, portanto, se não houver punição, de vez em quando vai ter alguém, ou da polícia, ou do judiciário, ou do Exército, ou da Marinha, da Aeronáutica, dizendo o seguinte: isso aqui está tudo errado, nós temos que dar um golpe. Que negócio de dar golpe é esse? Você não escuta isso na França, você não escuta na Alemanha, na Inglaterra, o próprio Estados Unidos agora, eu acabei de falar aqui, o Trump, a Suprema Corte falou, isso não pode. O Trump, na mesma hora, falou, está tudo certo. Por quê? Porque não existe esse negócio de não cumprir. Está entendendo? Não tem essa
Se a Câmara dos Deputados ou o Senado votarem alguma coisa e o governo federal falar, não cumpro. Não pode. Uhum. É claro. Isso fere o Estado Democrático de Direito. Está entendendo? É igual a ordem. Se o juiz dá uma ordem e a ordem não é cumprida, acaba a justiça. Tá certo? Então, por isso que quer ser falado. Você pode contestar você pode contestar a sentença, você pode contestar os mandados judiciais, mas você não pode deixar de cumprir. Tá certo? Você cumpre e depois discute. Você vai lá e pede a revogação, mas, entendeu? Essa é a grande questão. E voltando a falar, quando eu vejo gente de esquerda dizendo, por que o Bolsonaro não foi preso? O Bolsonaro, quem tem que dizer isso não é o Thiago, não é o Cantalice, quem tem que dizer isso é o Poder Judiciário. Presidente da República, deputado, senador, não prende ninguém. Quem prende é a polícia a mando da Justiça. Se a Justiça, depois de cumprido, e nós temos uma Constituição que diz que tem que respeitar o direito ao contraditório, a ampla defesa, todo mundo é inocente até prova o contrário. Cabe à polícia e ao Ministério Público apresentar as provas dos ilícitos e cabe ao Poder Judiciário julgar. Então, portanto, não somos nós que vamos dizer o cara vai ser preso amanhã, depois da manhã. Não existe isso. Até porque é o seguinte, o que vale para ele tem que valer para todos. E não valeu para nós. E não valeu para nós. O nosso presidente da República, o nosso companheiro Lula, não teve direito ao devido processo legal, é o contraditório. O Lula foi encarcerado por um juiz de primeira instância que usou o prestígio do Lula para fazer uma carreira política. Ele depois virou ministro do Bolsonaro. Primeiro, aqueles picaretas queriam montar uma fundação com dinheiro da Petrobras, lembra? É surreal, essa história é surreal. Depois nem o melhor roteirista de Hollywood escreve um filme tão bom, viu, Cantalice? Exato. Depois o Dallagnol e o Moro fizeram carreira política em cima do Lula. Absurdo, isso é absurdo. Certo? Então, é uma escrotidão absoluta. Então, agora, veja bem, eles só fizeram o que fizeram também porque tiveram amparo nas altas cortes. Uhum. Tá certo? Eu acho que as altas cortes, já vendo que aquele corolário não deu certo, eles vão agir, na minha concepção, como estão agindo até agora, estritamente dentro da Constituição, do Código Penal brasileiro e do Código Processual brasileiro. Então, não tem assodamento, não tem pressa, a Justiça vai fazer o papel dela. Também não é movida a pressão, não é pressão de cá ou pressão de lá que vai fazer um cara daquele mudar de ideia se ele ler o processo e achar que o cara tem que ser condenado ou absolvido, né? Uhum. Agora, prova de crime vai desde roubo de joia, rachadinha, tem crime de tudo, além do crime mais grave, que é o crime contra o Estado de Direito, né? Sim. Instauração da ditadura e perspectiva de morte de autoridades. Quer dizer, crimes em série. Tem crime para todo gosto. Eu ia dizer, tem crime inclusive alfabético, quer pegar de A a Z, tem pelo menos um crime para cada letra do alfabeto. Impressionante. E vários artigos. Ele está incluso, eles estarão, ele principalmente, o chefão principalmente, vai ser incluso, acredito eu, em vários artigos do Código Penal brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. Porque os crimes se somam. Não vejo a hora. 11 minutos faltando agora para o final do nosso programa. Cantalice, só te agradecer estar aqui com a gente pela primeira vez no Voz Trabalhadora e contar com a tua presença sempre que puder para dar uma palhinha aqui com a gente, porque é importante a gente construir mais um espaço de elaboração, de análise, de fortalecimento das nossas pautas, que gerem cortes, que voem aí nessas redes, porque afinal de contas a gente tem que também fazer esse enfrentamento, essa luta não pode nunca ser perdida de vista, né? Esses caras estão ocupando bem esses espaços e as plataformas, né, estão a serviço deles. Nós temos que lutar no campo do inimigo, então que assim o façamos. Com isso, só gratidão
e desejo a você um bom restinho de semana e até uma próxima, Cantalice. Obrigado, Thiago. Estamos sempre presentes. A hora que você quiser, eu estarei sempre disposto aí a participar com você aqui e com o canal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Alberto Cantalice com a gente na edição de hoje do programa. Cantalice, que é dirigente nacional do PT, um quadro histórico do partido, advogado, diretor da Fundação Perseu Abramo, e que ajudou a compreender os fatos de um momento envolvendo esta polêmica do Gustavo Gayer agredindo Gleisi Hoffmann, Lula, Lindbergh, agredindo Hugo Mota e Davi Alcolumbre, numa quebra de decoro parlamentar. Olha, não vou dizer sem precedentes, porque esses caras se puxam, né? Mas de um lugar inclassificável. Depois também falamos sobre o processo de Bolsonaro, porque hoje a PGR rebateu a defesa e diz que a denúncia detalha a conduta criminosa de Bolsonaro e de seus aliados, né? É o andamento da locomotiva processual que vai colocar Bolsonaro, Braga Neto, Anderson Torres, o Paulo Sérgio Nogueira, o Augusto Heleno, o Garnier, toda essa corja na cadeia, que é onde eles precisam e devem estar. Fizeram por merecer, tanto quiseram que lá estarão, né? E eu não vejo a hora disso. Deusmar Pádua, valeu audiência, Deusmar, obrigado aí por estar com a gente. Letícia Fontoura sempre com a gente também, cadeia neles. Parabéns em Anistia, Justiça, Vicente Marcelino. Marília Guterres aqui com a gente. Sidney Cripa, legal, gente. Maria do Socorro Souza, muito bacana aí as participações. Você chegando, professor Antifa, aquele pinguinho, né? Para ver se a gente não deixa secar. Tá secando, viu, professora? Não por conta sua, você tá sempre com a gente aí apoiando com um ingressinho, e isso faz toda a diferença, mas eu preciso mesmo que o pessoal engaje com a gente aí, mande contribuições no Superchat, no Super Sticker, assine o canal, tornando-se membro você nos ajuda muito também. Estou precisando de você, gente. É assim que a gente vai fortalecer esse horário, é assim que a gente vai fazer este programa ganhar um corpo dentro da programação e se fazer relevante nos interesses da República. Semana que vem, só para ter uma ideia, nós teremos Leandro Demore, nós teremos Glauber Braga, nós teremos o retorno do André Jacobina, nós teremos o Paulo Quilas. Olha, vai estar uma semana recheada, né? Recheada, e tem atração o tempo inteiro de qualidade aqui. Então eu conto que quem puder torne-se membro, assine o Voz Trabalhadora e mande o pinguim, que todo pinguinho aí que não inviabilize a sua carteira, né, que deixe você em condições financeiras estáveis, mas que de alguma maneira dê a sustentação para o nosso programa, porque é disso que a gente vive aqui também. Somos operários da notícia. Luciana Ribeiro, boa tarde, José Bento também. Legal os recados, legal as participações. Com 8 minutinhos para acabar o programa, vamos trocar a trilha então e ir naquela que dá uma animada. Ó, eu gosto dessa trilhazinha, gente. Fico com a sensação de férias, de praia, quase de fim de tarde. Ainda que sejam 7 minutos para as 3, tem muita tarde pela frente, muito trabalho ainda hoje, tem matéria para escrever, tem programa para montar para amanhã. E, rapaz, a gente vai longe, né? É primeiro, segundo, terceiro turno. Aqui é trabalho, meu filho, como diz o Muricy Ramalho. Lembra do Muricy, ô Portinho? Pô, como esquecer, né? Maria Helena, valeu Maria, corações pra você, obrigado. Vamos para ouvir Deusmar mandando mãozinhas também aí no aceno. Conferimos hoje então o Alberto Cantalice, as principais notícias do dia na política passadas a limpo. E ainda confira, né? A jornalista que expôs crise de Covid na China pode cumprir pena na prisão, nova pena na prisão. Vamos entender esse caso aqui, para a gente fechar o programa de hoje. Curioso, né? A jornalista chinesa Zhang Zhan, presa em 2020, foi acusada de provocar distúrbios ao divulgar hospitais lotados em Wuhan, antes do início da pandemia do Covid. Ela pode ter cumprido uma nova pena. Ela gravava vídeos curtos no YouTube à época, antes da OMS declarar o início da crise sanitária. Foi condenada a 4 anos de detenção. Foi liberada da prisão em maio do ano passado, quando a condenação inicial chegou ao fim. Foi levada novamente para a cadeia 3 meses depois. Segundo a Organização dos Repórteres Sem Fronteira,
Zhang está atualmente no centro de detenção de Pudong, em Xangai, por provocar brigas e causar problemas. E pode passar mais 5 anos no local. A bichinha é braba, hein? A bichinha faz... Olha, arruma problema pra ela, né? No início da primeira detenção, a jornalista fez uma greve de fome e teve que ser alimentada à força por sonda nasogástrica durante meses. Ela só reapareceu publicamente 9 dias depois, após a data oficial de sua soltura, e no ano passado apareceu e estava abatida. Outros jornalistas que cobriram a pandemia de Wuhan no mesmo período também foram detidos, e a situação de Zhang Zhan é monitorada por organizações internacionais que avaliam as condições da liberdade de imprensa na China e em outras regiões. Não parece que falte liberdade, parece que falta uma postura da jornalista, né? A gente pode debater isso em outro momento, né? Mas, enfim, não há tempo para isso hoje. Zé Bento, sem anistia! Letícia, eu não conheço ela, depois eu vou me atualizar. Mas essa coisa de brigar na cadeia, de fazer greve de fome, tá tentando chamar atenção pro caso, talvez, né? Pode ser o caso, né? Da sua condição, parece que está se inviabilizando, né? Neide Ponzoni está aqui com a gente. Ô, Neide, sempre bem-vinda, Neide. A Luciana Ribeiro pergunta se os governadores vão zerar o SMS. Com relutantes, mas eu acho que não vai ter jeito, não. Vai ser no cansaço mesmo. E aí eles vão ter que ajudar a população e, no efeito colateral, valorizar uma ação do presidente Lula. Emparedou os caras. Genial. Certo, gente? Amanhã a gente está de volta. Tem mais Giro de Notícia na Voz Trabalhadora. Quem é de casa, chegue sempre, que a casa é dos amigos. O garrafão está debaixo da mesa, como diz o Lupicínio. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Este é o Diário do Centro. Esse é a Voz Trabalhadora. Olha, o tilt na cabeça do apresentador. Esta é a Voz Trabalhadora com o Giro de Notícias. De segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde. Das 2 às 3 da tarde tem entrevistados especiais, interatividade, tem notícia, tem análise. Olha, às vezes até a gente canta um pouco aqui, né? Fala de The Voice, falta vela, e tenta aliviar as nossas tardes com o melhor do conhecimento político, econômico, social, cultural. Vamos nos abastecendo, vamos nos construindo ao mesmo passo que, levemente, né? Sem a dureza da gravata, a pretensa imparcialidade que vai direcionando as coisas. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E assim a gente vai. A todos que estiveram conosco na edição de hoje, meu muito obrigado. Quem vem sempre, vocês são a força deste canal. Quem está chegando agora, juntos a nós. E proletários do mundo, univos. Eu vou nessa, amanhã eu tô de volta às 2 da tarde.